Boa noite, amigos do IGESE. Estamos aqui, eu estou descabelada, né, para variar. Estamos aqui com mais um Palestra e Prosa nessa quarta-feira, um tema muito interessante, né? Se vocês virem no nosso banner aí, Atlântida, Evidência Científica. O Arthur Azevedo já esteve... um erro aí, gente, no nosso banner. Ele já morou em Nova Friburgo, mas hoje ele está em Niterói. Ele pediu para a gente consertar isso, tá certo? E ele já fez algumas lives sobre esse assunto, mas sempre uma live a mais, que as informações são muitas, né? Então, falo para vocês aí já pregarem o olho, já prestarem atenção, né? E nossa live vai ter que terminar um pouquinho mais cedo, porque logo em seguida o Arthur tem outra live. Mas é o seguinte, os questionamentos, se houverem, né, e se não der tempo da gente responder, depois o Arthur Azevedo vai responder para todos vocês, né? Olha, apresentando o nosso palestrante da noite. Arthur Azevedo iniciou seus estudos da doutrina aos 13 anos, em 1984, no Grupo Espírita Pestalozzi, em Nova Friburgo. Aos 22 anos, 1993, atuou como orientador da Mocidade União, da Mocidade Espírita de Niterói, um centro tradicional da cidade. Ao mesmo tempo, colaborou como evangelizador no grupo Apoio ao Menor, GAM, hoje Casa de Batuíra e Unidade do Lar Fabiano de Cristo, que prossegue no trabalho de assistência junto aos moradores de populosa favela em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Em 1999, foi eleito presidente do Centenário Centro Espírita Friburguense, na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, sendo que, por cerca de 4 anos, apresentou juntamente com o confrade José Manuel Ferreira Barbosa 2 programas espíritas em rádios locais, a Friburgo AM e a Conquista FM, e um programa de TV, TV Zoom, Canal 10. De volta a Niterói, foi orientador de estudos da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, FERJ, e membro da Associação dos Divulgadores do Espiritismo do Rio de Janeiro. Já promoveu estudos em forma de palestras em cidades dos estados do Rio, São Paulo, Goiás e Maranhão. Foi prefaciador de 3 livros, Espiritismo e Política, de Paulo R. Santos, O Primário de Kardec, de Sérgio Aleixo, Breve História do Espiritismo, de Fabiano Vidal, e Allan Kardec e Suas Reencarnações, de Paulo Neto. Ele também escreveu livros também, só que neste resumo aqui eu não coloquei, eu vou convidar o nosso querido amigo Arthur para falar de seus livros, né, Arthur? Que livros você tem publicados? São o Ramatiz. Boa noite, primeiramente, né? Você, Isabela, todos que estão aqui nos assistindo. Vejo aí que temos aí vários amigos nos prestigiando na noite de hoje. São os 4 livros, na realidade, né? Eu sou o coautor. O primeiro, Ramatiz Sábio, Pseudo-Sábio. O segundo, Espiritismo versus Ramatizismo. O terceiro, que está para ser publicado aí nos próximos dias, que é o Atlântida, o mito em uma perspectiva espírita e científica. E o quarto, né, que é o Espiritismo, no qual sou o coautor, junto com o Lucas Berlanza e o Éric Pacheco, que é o Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos. Isso mesmo, né? Bom, então, antes da gente passar para a sua palestra propriamente dita, eu convido a todos para fazermos uma prece inicial, fechando os nossos olhos, mentalizando o Mestre Jesus aqui conosco, abençoando a nossa live, abençoando a cada um de vocês que estão nos assistindo agora ou vão nos assistir depois, que Jesus possa abençoar com todo o seu amor, o seu carinho. E, Senhor, abençoa esse nosso trabalho de divulgação
da nossa doutrina espírita, da nossa fé raciocinada. E obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos em seu nome. Assim seja. Bom, Arthur, então o pessoal deve estar curioso, tá bom? Eu vou sair da sala virtual e daqui uns 40 minutos a gente volta. Se der para a gente responder algumas perguntas, beleza. Se não, fica o compromisso do Arthur com todos vocês para responder depois. A sala virtual é toda sua. Deixa eu colocar aqui o... Isso, vamos lá. Obrigado aí. Perfeito. Bem, pessoal, esse é um tema que realmente é muito extenso e nós iremos aqui fazer um apanhado, né, sobre as evidências científicas relacionadas à Atlântida. Mas, inicialmente, nós temos que lembrar a vocês que há várias Atlântidas, digamos assim, né? Há várias versões. Existe a versão de Platão, que tem, sim, uma razão de ser. Existem evidências de que essa Atlântida, a qual Platão se referiu, efetivamente existiu, que seria ali na região do Mar Egeu, né? Mais especificamente na ilha que seria a ilha de Santorini, que era ocupada à época, né? Isso inclusive antes de Platão, por um povo muito progressista, digamos assim, né? Um povo muito ligado ao comércio, um povo até relativamente avançado para a sua época, claro que não tem comparação com a nossa época, né? Mas para a sua época realmente é um povo que se esmerava bastante no comércio, e a gente sabe que o comércio livre sempre traz muita riqueza, né? Sempre traz muita prosperidade, e o povo minoico era assim. E a época e antes de Platão, né, teria ocorrido isso, a geologia, a ciência, de maneira geral, comprova que naquela região houve um cataclismo geológico muito grande, muito grave, muito sério, que foi uma erupção vulcânica que teve um poder comparável, vejam bem, a 1000 bombas atômicas. Foi uma explosão, né, um evento realmente de grandes proporções e que fez com que aquela população fosse extinta. Claro que um acontecimento como esse, mesmo não tendo imprensa na época, não tendo jornal, não tendo nada disso, ele acabou ficando aí impregnado na própria cultura, nas tradições, né, dos povos, porque algo assim vai pela própria tradição oral, né, de você passar uma informação de geração para geração, e isso chegou aos ouvidos de um sacerdote que levou essa história aos ouvidos, ao conhecimento de Platão. Platão, sabendo dessa história, né, desse cataclismo que, enfim, fez com que um povo inteiro perecesse, criou uma história, por isso que é um mito, né? O mito, o que que é? Não é uma história inverídica. O mito é quando você junta fatos, quer dizer, reais, né, coisas reais, acontecimentos reais, com algumas coisas, algumas pinceladas da sua imaginação. Isso era muito comum naquela época entre os gregos, né? Então se criavam histórias baseadas em fatos reais e se aumentava, se colocava alguns componentes extras. Foi isso que Platão fez, criando então, né, um continente, digamos assim, ou uma região chamada de Atlântida. Por que Atlântida? Porque teria sido criada, né, pelo Poseidon, né, que tinha uma filha, né? E aí, baseado no nome dessa filha, se criou o nome Atlântida. E os seus pretensos habitantes seriam os Atlantes. Qual foi o objetivo de Platão? Passar aos gregos uma história que tivesse um contexto, um conteúdo moralizante. Ele já achava, naquela época, que os gregos estavam muito orgulhosos em termos de orgulho racial, né? Que estava um orgulho racial muito acentuado, uma vontade de domínio sobre outras nações, que estavam muito materialistas. Então, ele, né, engendrou essa história para que servisse de lição
né, de uma lição moral para o seu povo. Inclusive, ele diz que Poseidon, da mesma maneira que criou Atlântida, ele a destruiu quando viu que os atlantes estavam se desviando ou completamente já desviados moralmente. Então, a sua raiva enquanto Deus foi, então, de provocar esse fenômeno e destruir Atlântida. Só que, pessoal, como nós dissemos, numa outra oportunidade, essa história não ficou por aí. Embora tenha ficado adormecida durante muitos e muitos anos, houve quem quisesse resgatar esse mito e torná-lo real. É isso que o meu livro, por exemplo, explica, o Atlântida que eu acabei de mencionar. Ele faz esse relato histórico, de como que as várias Atlântidas surgiram. E vocês devem se questionar, mas como que e o que isso tem a ver com o Espiritismo? E aí é que entra a questão de 2 livros, que é o A Caminho da Luz, que foi o primeiro livro mediúnico a citar Atlântida, e Os Exilados de Capela, do comandante Edgar Armond. Então, foi A Caminho da Luz e Os Exilados da Capela. A Caminho da Luz, vocês conhecem bem, é um livro ditado ao médium Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel em 1938. E o Armond, o livro de Armond, já é mais antigo. Antigo não, desculpe. Depois, veio depois, que foi em 1949. O Armond, ele até que ele trata de uma tese que é bastante lógica em termos espirituais, que é o da transmigração, em que espíritos oriundos de mundos superiores teriam, de certa forma, perdido o direito de lá permanecerem por serem retardatários no seu progresso moral. Então, até aí, pessoal, o Armond segue um caminho compatível com a revelação espírita. Não podemos dizer que há algo de antidoutrinário aí. No entanto, ele acaba decidindo trilhar um caminho um pouco perigoso, quando ele reproduz no seu livro, que é Os Exilados da Capela, teorias não abraçadas pela doutrina espírita, e começa a descer a certas minudências, a certos detalhes que os espíritos superiores, em momento algum, abordam ou abordaram. Então, o que nós, nessa pesquisa, nós constatamos? Que o Edgar Armond, ele vai buscar na teosofia de Helena Blavatsky, essa teoria sobre Atlântida. E o que dizia a teosofia sobre isso? Dizia que a Atlântida teria existido, assim como outros continentes perdidos teriam existido e teriam desaparecido. Então, ele dá apoio a essa tese, e a reproduz no livro dele. E aí nós fomos atrás, como bons espíritas que pretendemos ser, nesse campo de pesquisa, porque todo espírita tem que realmente estar atento a tudo que apareça em termos de espiritismo, em termos de literatura, seja mediúnica ou não, e vamos ver se tinha algum fundo de verdade, se aquela história realmente batia, se tem elementos que a possam comprovar. E aí, então, que vem a questão aí dos nossos slides, Vocês podem ver aí que Lemúria seria um outro continente perdido, que também seria a explicação para alguns fenômenos. Porque a teosofia, ela se pretende científica. Helena Blavatsky, na sua época, tentava ou procurou dar explicações a questionamentos que a ciência ainda não resolvia na sua época. E aí ela vem com a teoria, como eu já disse anteriormente, de que houve certos continentes e que eles teriam desaparecido, e isso explicaria alguns fenômenos.
Fenômenos esses que a ciência ainda não conseguia explicar. Um deles, por exemplo, era o fenômeno de se encontrar fósseis em diferentes pontos do globo. Fósseis da mesma espécie em diferentes pontos do globo. Por exemplo, na África e na América, sendo que os dois estão separados por um oceano, né? Ou então, por exemplo, na Índia e em Madagascar. Vocês estão vendo aqui justamente isso, tá? Madagascar é esse pontinho, essa parte à esquerda de vocês, que está em marrom mais escuro, ali em Lemúria, né? E vocês veem que a Lemúria também teria, né, uma ligação com a Índia. Então, isso explicaria, por exemplo, o porquê de fósseis da mesma espécie serem encontrados na Índia e em Madagascar, como, por exemplo, os lêmures, que são primatas, tá? Então, por aí foi, né? Teria a Lemúria e também teria a Atlântida. Esse, por exemplo, esse mapa que vocês estão vendo, coloca ali a Atlântida justamente entre a África e a América. Há vários mapas, tá, pessoal? Isso não é o único. Se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão verificar que colocam a Atlântida em muitas posições diferentes, tá? Mas aí chegou um momento, e eu estou tentando encurtar aqui a história, que a ciência meio que postulou essa possibilidade aventada pela Blavatsky. Na verdade, a Blavatsky incorporou isso da ciência da época, tá? Então, ela se aproveita dessa teoria. Que teoria era essa? A teoria das pontes continentais, isto é, continentes que serviam de caminho entre os continentes que nós conhecemos e que, em algum momento, desapareceram. Tá? Então, vocês podem ver a Atlântida bem no meio ali do Oceano Atlântico, a África, e junto ali, entre a África e as Américas, né? Então, digamos que seria, né, algo que seria mais fácil para você entender como é que esses animais conseguiram chegar do outro lado do Atlântico, porque aí você coloca uma porção de terra no meio e fica mais fácil esse deslocamento, né? Porque nenhum animal conseguiria por si só atravessar, por maior que seja, por mais forte que fosse, né, poderia atravessar da África para as Américas a nado. Tá? Inclusive animais terrestres, né? Aí mesmo que a situação fica complicada. Então, a ciência da época, o que a Madame Blavatsky acaba incorporando as suas teses, né? Acreditava nessa possibilidade, mas não entendia como que continentes inteiros poderiam submergir. Tá? Mas vamos lá, vamos falar disso daqui a pouco. Para a gente entender melhor, pessoal, as evidências científicas que indicam que, na verdade, não houve continente perdido nenhum, é preciso a gente entender como que o nosso planeta é constituído. Como vocês podem ver aí, até na nossa superfície, se a gente fosse cavar, digamos assim, né, a gente teria que cavar 70 quilômetros, isto é, 70 mil metros, para nós alcançarmos o manto. Nós estamos na crosta e nós teríamos que, para alcançar o manto, cavar 70 mil metros, ou 70 quilômetros. Para nós chegarmos ao núcleo externo, teríamos que cavar 2.891 quilômetros. E o núcleo externo tem, né, essa profundidade, 2.891 até 5.150 quilômetros. Para alcançarmos o núcleo interno, né, nós temos ali 5.150 quilômetros a 6.771 quilômetros. Tá? Por que é importante nós conhecermos essa constituição da Terra? Porque também existe uma teoria muito disseminada por aí, que começou também na teosofia, que era a questão do interior oco da Terra. Se achou, por exemplo, que havia uma civilização habitando o interior oco da Terra.
Por mais ridículo, pessoal, que hoje se pareça essa teoria, existe gente até hoje, existem pessoas até hoje que acreditam, tá? Inclusive, que alguns acreditam que ali existe uma civilização chamada Vrilha, né? E que em algum momento no futuro eles vão se apresentar para nós aqui na superfície. E aí que surgiu a questão do vril, né, que seria uma energia telúrica, e aí se misturou a ideia de Atlântida na literatura ficcional, né, de ficção científica, e que Helena Blavatsky acabou por incorporar a teosofia. É isso mesmo. Ela lia livros de ficção científica e julgava que aquilo era uma revelação espiritual. Então, ela passou a disseminar também a ideia de que a Terra é oca e que lá existe uma civilização, vejam só. E a gente vai, daqui a pouco, ver da total impossibilidade disso, né? E vai dizer que esse povo tinha o domínio sobre essa energia telúrica, que foi, em algum momento, também utilizada pelos Atlantes. Olha que, né, imaginação mais fértil a da Helena Blavatsky. E foi aí que o Edgar Armond começa a, infelizmente, se enrolar, né, sendo bem popular aí na expressão, na tese em relação à Atlântida. Mas vamos lá. Então, essa é a constituição física, né, já explicando o que a crosta, a nossa crosta é constituída do quê? A nossa crosta, que é onde, né, a nossa superfície, né, é uma camada sólida de rocha que compõe a superfície do nosso planeta. A espessura varia entre 3 e 30 milhas. O que é o manto? O manto é uma camada semilíquida de magma ou pedra fundida, que se move devido a correntes de convecção. Daqui a pouco a gente vai entender o que são essas correntes de convecção, assim, mesmo que rapidamente. O núcleo externo é formado de quê? É formado de uma parte líquida, né, que tem uma composição semelhante ao núcleo interno. E o núcleo interno é a parte sólida no centro da Terra. Tá? É feito de ferro e níquel e tem temperaturas atingindo, vejam só, 5.500 graus. É aí que eles achavam que existia uma civilização. E tem gente até hoje que acredita, tá? Por incrível que pareça. Né? Quer dizer, qual animal, né, ou qual ser vivo, porque nós também somos animais, né, só que racionais, qual ser vivo conseguiria sobreviver a uma temperatura que gira em torno de 5.500 graus centígrados, pessoal? Nenhum, né? Então, tá respondido. Então, vamos lá. Bem, essas são as correntes de convecção, tá? Que foi referido ainda há pouco, tá? Então, nós vemos o oceano ali, né, no topo. Logo depois vem a litosfera, guardem bem esse nome, que é importante, tá? As chamadas fossas, que inclusive é onde os vulcões, né, se localizam, geralmente, tá? Então, nós temos ali as fossas do lado direito e arquipélago vulcânico, né? Então, as fossas geralmente, né, estão presentes ali onde há vulcões, tá? E essas correntes de convecção, né, que são presentes no manto e que vão aí fazendo com que haja uma mobilidade da litosfera, tá? Então, essa litosfera, ela se move, tá? Essa é uma outra informação importante que vai ser destrinchada melhor daqui a pouco. E aí surge Alfred Wegener, né? Ele nasceu em 1880 e morreu em 1930. Ele é o autor da teoria da deriva continental. Essa teoria da deriva continental surgiu em 1913, isto é, muitos anos depois do surgimento da teosofia e também da teoria das pontes continentais, que acreditava, né, repetindo, que teria havido alguns continentes, como a Lemúria, a Atlântida, o continente hiperbóreo, que teria servido de ponte para os animais alcançarem os mais longínquos continentes, né? Eles passariam por ali para chegar ao continente que estava mais distante.
Era a única explicação que eles tinham para terem encontrado fósseis da mesma espécie em lugares tão distantes. Tá? Eles não podiam compreender aquela época, a ciência não compreendia, né? Então, o Alfred Wegener vem com essa teoria que vai realmente revolucionar. Tá? Então, vamos lá. O que o Alfred Wegener disse para a gente? Que a Terra teve uma conformação completamente diferente da que nós temos hoje. Que, na verdade, tudo estava junto. Todas as porções de terra estavam unidas, ao qual ele deu o nome de Pangeia. Olha como que era a conformação terrestre, milhões e milhões de anos atrás, tá, pessoal? Não foi ontem, não. Inclusive, Edgar Armond comete heresias científicas muito grandes no seu livro, porque ele apresenta esses mapas que são de milhões e milhões de anos atrás, como se tivessem ocorrido há milhares de anos apenas. E lá coloca como se fossem fenômenos ocorridos, né, há pouco tempo, digamos assim, para explicar e para fundamentar a existência de Atlântida. Tá? Mas, na verdade, esses mapas tão diferentões assim da nossa conformação atual datam de milhões de anos. No início, então, havia a Pangeia. Então, perceba ali, ó, a América do Norte era daquele jeitinho ali, a Eurásia, a América do Sul, era tudo coladinho. A África, a Índia, a Antártica, a Austrália, era tudo colado numa coisa só. Tá? E aí vocês podem, né, comparar com a conformação atual do nosso planeta. Né? América do Norte, né, que todo mundo já conhece. Né? E um detalhe importante, essa não vai ser a conformação para todo sempre. Porque, na verdade, essas porções de terra continuam se movendo. Tá? Esse processo de movimentação da litosfera, ela não cessa. Tanto é que, por exemplo, a África se distancia das Américas à velocidade de 10 centímetros por ano. Então, esse processo continua. Daqui a milhões de anos, possivelmente, o nosso planeta, nosso mapa, será completamente diferente. Tá? Mas não se assusta que não vai ter nenhuma... Não é nada brusco, tá? Isso ocorre, né, imperceptivelmente, né, e ao longo aí de muitos e muitos anos. Tá? Então, não há motivo para preocupação. Vamos continuar. Então, vejam ali, né, a deriva continental. O que mostrou a deriva continental? No canto superior esquerdo, nós temos a Pangeia, que eu acabei de mostrar para vocês. Depois dessa Pangeia, já surgem aí 2 continentes, já um pouquinho mais distanciados. Tá? Como vocês podem ver ali, um deles é o Gondwana, que é muito conhecido, digamos assim. E isso no período Triássico. Tá? Pangeia foi no período Permiano, e esse segundo aí, no meio, né, no canto na parte superior e bem no meio, foi no período Triássico. Depois o período Jurássico, ali no canto superior direito. Então perceba que, né, já vão se separando, já está mais parecido com a nossa conformação atual. Depois, no período Cretáceo, temos aquela conformação ali, que vocês podem ver no canto inferior esquerdo, e, finalmente, no canto inferior direito, a nossa conformação atual, né, nos dias de hoje. Vamos lá, vamos continuar. Quais são os argumentos a favor da teoria da deriva continental? Quer dizer, ela explica tudo que antes a ciência não tinha respostas e que a teosofia tentou explicar à sua maneira. Né? No caso, Helena Blavatsky, né? No qual Edgar Armond bebeu para fundamentar o seu livro, né, que nós já mencionamos, Os Exilados da Capela, quando ele fala de Atlântida. Tá? Então, quais são os argumentos favoráveis à teoria da deriva continental?
morfológicos. Continentes separados por oceanos encaixam entre si. Quer dizer, se a gente pegar esses nossos continentes, né, e espremermos e juntarmos, eles se encaixam. Então, esse é o primeiro argumento, que é a questão morfológica. A questão paleontológica, que explica que o aparecimento de fósseis da mesma espécie em locais muito distantes e que estão atualmente separados por oceanos. Então, aquela dúvida anterior, né, de como que esses fósseis foram aparecer em lugares tão distantes uns dos outros, fica completamente esclarecida. O argumento paleoclimático, marcas de glaciares em continentes cujo clima atual nunca permitiria sua existência. Como vocês podem ver ali, o que são glaciares? Glaciares são, digamos assim, regiões onde se verifica que já houve gelo ali, já houve terras glaciais. Tá? Uma delas seria a parte sul da África, que possui essas marcas de glaciares, que um dia ali foi gelado, e o outro seria justamente aqui o litoral da América do Sul, né? Incluindo aí todo o litoral a leste, né? Litoral leste da América do Sul, por exemplo. Tá? Tem esses glaciares, essas marcas de glaciares. E existe também o argumento litológico, que é a presença de rochas do mesmo tipo e com a mesma idade em diferentes continentes separados por oceanos. Quer dizer, se encontram as mesmas rochas do mesmo tipo, com a mesma idade nos distintos continentes, demonstrando que eles eram uma coisa só em determinado momento, né, do planeta Terra há milhões de anos, como já dissemos. Bem, temos aqui uma demonstração, né, em relação a esses animais, né? Então, nós temos ali, ó, fósseis triássicos do réptil terrestre Listrosaurus, no canto superior direito. Né? Ele é encontrado ali na Índia e é encontrado também na África e na Antártica. Já no canto inferior esquerdo, nós encontramos fósseis do réptil terrestre Sinognathus, que é encontrado tanto na América do Sul quanto na África. Temos ali embaixo fósseis do réptil Dulcicola, Messosaurus, que é encontrado no sul da América do Sul e também no sul da África. E logo ali embaixo, no canto inferior direito, fósseis do Glossoteres, de Glossoteres existente em todos os continentes austrais. Né? Então, não só animais, mas também plantas, né? Espécies vegetais são encontrados, né, em diferentes continentes. Tá? Então, tudo isso, né, faz com que a teoria toda se encaixe certinho, explica tudo, sem ter que recorrer a continentes perdidos que afundaram, etc, etc, etc. Então, vamos lá. E aí, mais tarde, pessoal, já pelos idos de 1962, isto é, bem depois que Edgar Armond escreve o seu livro, Os Lados da Capela, que ele escreveu em 1949, vocês devem lembrar dessa informação, veio, então, um complemento à teoria do Wegener, que mostra que e que explica o porquê dos continentes fazerem essa movimentação, que é a existência das placas tectônicas, tá? Ou chamadas também de placas litosféricas. Então, na verdade, elas são 52 placas, tá? Só que 14 delas são chamadas de placas principais e outras 36, alguma coisa assim, 38 são placas menores. Mas ali, nesse quadro, vocês estão vendo as principais, tá? A placa africana, a placa sul-americana, de Nazca, enfim, placa norte-americana, né? Que, inclusive, explica muitos dos nossos fenômenos geológicos, tá? Então, vamos lá.
Como é que essas placas elas se movem, né? Porque existe uma movimentação dessas placas. E toda vez que uma placa dessa se movimenta de uma maneira muito abrupta, ela causa o quê? Terremotos, né? Na maioria das vezes, terremotos, tsunamis, quando ocorrem no fundo do mar, ou mesmo em terra, né? Um terremoto que ocorre em terra, às vezes, pode acabar ocasionando um tsunami também, tá? Mas geralmente é no fundo do mar. O tsunami geralmente é causado por um desses maremotos, né? Que são justamente essa fricção das placas tectônicas, que podem ocorrer de maneira convergente, isto é, uma placa indo contra outra, né? É a placa convergente, são as placas com movimentação convergente, uma contra a outra. As placas também podem se movimentar de maneira transformante, né? Esse movimento, assim, uma do lado da outra, friccionando, e de maneira divergente, que elas se separando. Tá? Então, tudo isso é capaz de provocar sismos, né? Que são o que a gente chama de terremotos. Por exemplo, a gente poderia encaixar aí, por exemplo, o chamado Anel de Fogo do Pacífico, que é justamente, né, que se encontra ali entre placas, chamadas de fronteira das placas, onde a probabilidade de haver terremoto é muito grande. Então, né, por isso que no Japão existem tantos terremotos, né? Por isso que se espera, por exemplo, que algum dia uma placa tectônica que está ali na região de Los Angeles, nos Estados Unidos, se movimente a tal ponto que vai causar a destruição de Los Angeles. Inclusive, isso foi muito explorado na cinematografia hollywoodiana, né, com aquele filme 2012, que é justamente a falha de San Andreas, né, que é ocasionado por uma movimentação de placa tectônica, que algum dia dá o ar da graça e acaba destruindo a cidade de Los Angeles, né? Hollywood adora esses temas de catástrofe, né? Então, nós estamos vendo ali que há regiões no planeta que têm a probabilidade muito maior do que outras de ocorrerem esses fenômenos, e lá, na região da ilha de Santorini, realmente é uma outra região muito sensível, tá? Inclusive em relação à erupção vulcânica, né? Então foi ali que possivelmente teria existido a Atlântida verdadeira, que, claro, não se chamava Atlântida. Quem batizou aquela região de Atlântida foi o Platão, né? Para formar a sua história mitológica, o seu conto mitológico, que, como eu disse, alguns anos depois foram tidos por alguns espiritualistas, inclusive da própria teosofia, como sendo algo real, né? Então vamos lá. Bem, aí acabam os nossos slides, né? Então vamos fazer aqui algumas considerações para vocês. Então, vamos resumir aqui, por exemplo, no que eu falo no meu livro, né? Que foi a primeira hipótese aventada para explicar isso tudo, né? Como eu já disse, foi a das pontes continentais, que são grandes massas de terra, hoje submersas, segundo essa teoria, que ligariam os continentes, permitindo um fluxo de populações. Um desses continentes perdidos, como eu mostrei para vocês no início, teria sido a Lemúria, que, segundo o zoólogo Philip Sclater, que inclusive era amigo de William Crookes, né? William Crookes é um nome conhecido nosso, né? Porque ele era um simpatizante do espiritismo naquela época. E o William Crookes tinha um jornal, inclusive, no qual o Philip Sclater publica um artigo, tá? E ali o objetivo do Sclater era explicar a disparidade entre a ampla distribuição dos fósseis de antigas populações de lêmures, daí Lemúria, encontrados pela orla do Oceano Índico, eu mostrei para vocês o mapa, né? E os exemplares atuais desses primatas que hoje são encontrados somente na ilha africana de Madagascar. Então, e aí eu explico no livro que essa hipótese das pontes continentais foi sofrendo refinamentos conforme outros registros fósseis eram descobertos. E em meados do século XX, né,
ainda se acreditava que havia uma configuração onde, como eu mostrei para vocês, havia lá a Lemúria, havia lá o Atlântida e também o continente hiperbóreco. Né? E aí eu digo, né, eu escrevo no meu livro, eu demonstro no meu livro, né, todas as inexatidões que são constantes no livro Exilados de Capela. Por que que nós estamos fazendo isso, pessoal? É para falar mal de Edgar Armond? Não. É para descredenciar o Edgar Armond? Não. É apenas algo que a doutrina espírita nos compele e nos obriga a fazer, que é estarmos par e passo com aquilo que foi demonstrado efetivamente pela ciência. Alguns de nós cometem o equívoco de achar que a comunicação dos espíritos possa nos eximir de algum esforço nesse sentido, que eles vão nos trazer respostas prontas para tudo, principalmente em relação a coisas que pertencem ao mundo físico. Os espíritos verdadeiramente superiores vêm nos trazer orientações em relação às coisas espirituais. Tá? Então, é preciso que nós fiquemos alertas em relação a algumas descrições atribuídas a espíritos, ou mesmo a alguns espiritualistas, porque, na verdade, esse não é um campo do espiritualismo e nem é um campo do espiritismo. Esse é um campo da ciência dos encarnados. Tá? Então, o objetivo do nosso livro e de estudos como esse é demonstrar que nós espíritas temos que continuar estudando, continuar pesquisando e consertando determinadas coisas, porque tudo evolui. A compreensão das coisas vai evoluindo. Na época do Edgar Armond, era uma concepção, hoje já é outra. E a gente vai ter que ficar lá porque a gente gosta de Edgar Armond, porque ele foi um grande espírita, um grande trabalhador? Não. Né? Nós temos que saber separar as coisas. Né? Então, por isso que nós fazemos essas considerações aí em relação à Atlântida. Então, pessoal, eu acredito que a mensagem foi sinteticamente dada, né? Há muita coisa sendo falada de Atlântida na literatura espiritualista e que algumas até se pretendem espíritas, mas eu posso assegurar para vocês que são meros frutos da imaginação. Tá? Existem livros por aí que falam uma série de outras barbaridades, cometem uma série de gafes científicas e vocês têm que ficar alertas. Tá? Muita gente gosta de explorar esses temas sensacionalistas, de civilizações perdidas, de continentes que afundam e não deixam traços nenhum, porque isso mexe, né, com o nosso misticismo reinante. Né? Porque nós, enfim, muitas vezes nós confundimos as coisas. E o Espiritismo vem nos trazer uma outra visão. É uma visão racional e não mística. Uma visão que prima pela racionalidade, pela lógica, né, para aquilo que a ciência efetivamente comprova e demonstra. Né? Não fica preso a concepções fantasiosas, né? E sim a realidade que se impõe sobre os nossos olhos. Né? Então vamos ver se nós temos aí algumas perguntas, né? Não temos muitos minutos disponíveis, mas quem sabe numa outra oportunidade a gente possa aprofundar com base nas dúvidas que porventura possam ter ocorrido ao longo do nosso estudo. E eu até quero dizer o seguinte, para quem for assistir depois também, se tiver algum questionamento, colocar, né? Abaixo do vídeo sempre tem você pode colocar o seu questionamento, a gente encaminha para o Arthur para que ele possa responder e a gente coloca a resposta para vocês. A gente foi alguns comentários aqui, uma pessoa dizendo que na época de Blavatsky não se conhecia as placas tectônicas, fazendo Exato. a observação, e você bem mostrou aí, né, quando que elas foram descobertas. E você estava dizendo a questão do encontro, né, das placas tectônicas e terremoto. Tem um aplicativo, gente, que você pode baixar no seu celular, que chama Earthquake. Você vai ficar... Todo dia tem terremoto. Todo dia. O nosso planeta está
vivo, e ele mostra, né, o terremoto na hora que acontece e mostra no mapa também. Então, e no mapa tem as placas tectônicas e você vê a intensidade dos terremotos acontecendo ao longo delas. É bem interessante, né? E A teve uma... Fátima ali, Isabela, fala uma coisa interessante que eu gostaria de usar alguns minutinhos para falar. Pouca Ah, coisa. Ela diz: grandes pesquisadores argumentam que essas grandes civilizações existiam como estão perdidos no fundo do mar. Essa é uma outra coisa. Não há qualquer evidência de que continentes inteiros possam ter afundado. Tá? Essa é uma completa improbabilidade. Tá? Não existe espaço para isso. E se isso fosse possível, eles teriam que ser encontrados, porque hoje em dia nós já temos tecnologia para rastrear o fundo do mar. Tá? Mas, de qualquer forma, digamos assim, que o fundo do mar ele não cede. Tá? Não existe essa possibilidade de simplesmente uma porção de terra estar aqui e, de repente, ela do nada fazer isso daqui. No máximo que pode haver é uma elevação do oceano que vai encobrir. Mas, de qualquer forma, né, não encobre completamente. Qualquer submarino ou qualquer mergulhador encontraria uma porção de terra que tivesse sido encoberta pelo oceano caso ele se elevasse. Mas um continente inteiro, enfim, desaparecer assim realmente é algo que a ciência não vê qualquer possibilidade. É um fenômeno que a ciência simplesmente não vê possibilidade de sequer ter acontecido no planeta em algum momento da história. isso mesmo. Bom, a gente já está com o tempo praticamente esgotado, né? Porque você tem outro compromisso. E eu até vou colocar aqui, gente, para vocês o banner, né, do compromisso do Arthur, para que ele possa falar da live que vem na sequência, que se vocês quiserem continuar com ele, né? Olha aí, pode falar. É o Polêmica Espírita, né, pela Rai TV, que inclusive também está transmitindo essa nossa live nesse momento, né, que já estamos no nosso 9º programa, né, do Polêmica Espírita. Nós trataremos hoje sobre essa tese de que Francisco de Assis e Chico Xavier teriam sido o mesmo espírito. Então, quem quiser ter essa curiosidade para ver se tem fundamento essa história, é só nos visitar lá daqui a pouco, às 8h30, no canal da Rai TV, ou Rai TV Internacional, que vai começar agora às 8h30. Perfeito. Bom, gente, então a gente, por questão de tempo, né? Arthur, você está liberado, se quiser já partir para outra sala. E eu finalizo aqui com o nosso pessoal. Muito obrigada a todos vocês que nos prestigiaram, tá? Hoje. Agradeço, Isabela, agradeço a todos aí pela participação. Né? É um tema fascinante, né? Tem muitas minúcias e daria para a gente ficar falando aqui muito tempo ainda, mas eu acredito que a gente tenha conseguido pelo menos passar aí um esboço daquilo que vai estar no nosso livro, que quando estiver disponível na sua versão física, nós voltaremos aqui para, inclusive, falar de outras questões que são bastante interessantes, como, por exemplo, o uso de médiums por Adolf Hitler, né? E que isso criou aí toda uma série de problemas na Europa daquela época, né? Então, questão de mediunidade e nazismo, que relação pode ter a ver uma coisa com a outra? Isso eu demonstro lá no livro e podemos, qualquer hora, vir aqui falar sobre essa história tão interessante. Nossa, vai ser ótimo a hora que esse livro sair, né? Vamos todos. Então, gente, nós agradecemos muito, viu, Arthur, a sua boa Eu que vontade. agradeço. O seu tempo aí é curto, né, também, né? Tem a live logo na sequência. E nós vamos terminar com a prece Gratidão pelos Amigos. Até mais, até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Fiquem com Deus. Agradeço, meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me deste a vida no campo da afeição. Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos, e equilibram-me os passos imperfeitos
dando-me paz e luz ao coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora e amena com que a palavra deles se asserena em meus dias de dor. E o silêncio que fazem para as lutas de que preciso burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém. E a caridade com que me estimulam a ser trabalho, bênção, alegria, aprendendo a viver dia por dia nos domínios do bem. Por toda a santa generosidade da estima doce e pura de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus, eis-me ao sol da oração para dizer-te, ó Pai do infinito universo, na singela pobreza do meu verso, obrigada, meu Deus.